Grupo Parlamentar do PEV, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Falar da COP é falar de alterações climáticas, falar de alterações climáticas é falar da água ou da falta dela. E nós consideramos que é necessário encarar quase como um imperativo a necessidade de reavaliar todo o ciclo da água. Aquilo, aliás, que não deve ser feito apenas em períodos de seca, deve ser uma constante preocupação dos governos. E há medidas que são estruturais, outras que são conjunturais, mas o que é necessário, parece-nos a nós, é repensar todo o ciclo da água e, nomeadamente, repensar a forma como cultivamos com regadio intensivo, que exige grandes quantidades de água, mas também medidas mais simples, como seja campanhas de sensibilização junto dos cidadãos para o uso racional da água, enfim, como forma de combater o desperdício, favorecendo a poupança, para que se faça melhor uso da água. De facto, nós estamos em seca severa quase por todo o território, uma situação que, aliás, não se via já quase há um século, e aquilo que lhe perguntava, Sr. Ministro, é se o Governo está a ponderar fazer algumas campanhas de sensibilização no sentido de despertar a necessidade junto dos cidadãos para fazer melhor uso da água. Sobre a seca, em Portugal há 3 concelhos do nosso país, que é Viseu, Mangualde e Nelas, que estão a precisar atualmente de 15.000 metros cúbicos por dia de água e que estão a gastar muito dinheiro para esse efeito. Aquilo que perguntava, Sr. Ministro, até sabendo que essas autarquias já pediram ajuda ao Governo, se vai haver da parte do Governo alguma comparticipação nos custos para abastecer a água nesses 3 concelhos, Viseu, Mangualde e Nelas. Mas há outra preocupação também que tem que estar presente quando falamos destas matérias, que tem a ver com a qualidade da água depois dos incêndios. E eu gostaria, Sr. Ministro, que nos dissesse se há ou não garantias de qualidade da água depois disto ter acontecido. Porquê? Porque as cinzas que ficaram, entretanto, nas florestas ardidas, muito provavelmente poderão contaminar as nascentes de água, os lençóis freáticos, provocar erosão e até derrocadas nos sítios mais complicados. Nós sabemos que os nossos vizinhos da Galiza estão a construir valas, estão a colocar vedações e estão até a espalhar palha pela floresta como forma de evitar a erosão e a contaminação das águas, criando, portanto, esse tapete, digamos, artificial. Perguntava, Sr. Ministro, se o Governo considera que é ou não necessário, se está a ponderar, fazer ou tomar algumas medidas de proteção para evitar exatamente a erosão, sobretudo nas zonas onde a situação é mais grave, e evitar também que essas cinzas possam vir a provocar a contaminação das águas e também as derrocadas. Sobre a COP23, esta é a segunda depois do Acordo de Paris, mas é também a primeira depois do anúncio de Donald Trump, que aconteceu, creio que em junho de 2017, sobre a intenção dos Estados Unidos de desvincularem deste Acordo de Paris. E, de facto, como aqui já foi referido pela Sra. Deputada Berta Cabral, Marrakech, a COP22 em Marrakech, acabou por ficar assombrada, na altura era a ameaça do Donald Trump, sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Ainda assim, apesar desse constrangimento, as partes acabaram por adotar a proclamação de Marrakech para o clima e o desenvolvimento sustentável, onde, enfim, assinalam uma mudança para uma nova era de implementação e ação em matérias climáticas e desenvolvimento sustentável. Aquilo que pergunto, Sr. Ministro, é se, na sua perspectiva, um ano depois, se essa mudança é visível. Depois, por outro lado, espera-se nesta COP23 que os seus trabalhos alcancem progressos na elaboração das regras e orientações técnicas para dar corpo ou para materializar o Acordo de Paris. O Primeiro-Ministro das Fiji, enquanto Presidente da COP23, no seu discurso de abertura, assumiu a responsabilidade de liderar as partes no sentido de implementar o Acordo de Paris e de preparar um caminho que ele chama um caminho mais ambicioso no combate às alterações climáticas para 2020. Ora, se nós falamos num caminho mais ambicioso, significa que haverá necessidade de rever as metas. E aquilo que eu pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro, até uma vez que Portugal, até a posição que vai assumir será no quadro da União Europeia, se na perspectiva do Sr. Ministro acha que haverá alguma disponibilidade por parte da União Europeia em rever as metas, no sentido de tornar o objetivo mais ambicioso da União Europeia, que atualmente é de reduzir as emissões em 40% até 2030, tendo como referência o ano de 1999. Depois, Sr. Ministro, no programa do Governo, as alterações climáticas são encaradas como as principais ameaças ambientais da atualidade e no programa do Governo salienta-se a necessidade de atuar em 2 áreas ou duas vertentes, na mitigação das emissões de gases com efeito de estufa, mas também
na adaptação de um clima mais instável. E eu queria, Sr. Ministro, que se pudesse, nos fizesse o ponto da situação sobre este compromisso que consta do programa do Governo, porque, de facto, Portugal é um dos países do mundo com maior ambição no combate às alterações climáticas, já que assumiu como objetivo ser neutro em carbono em 2050, mas é também o país que é exemplo ao nível do impacto das alterações climáticas. Aliás, basta olhar para a dimensão dos incêndios deste ano, mas também para a seca que estamos a atravessar, para perceber que, de facto, também somos um exemplo no que diz respeito aos impactos das alterações climáticas. 2017 vai ser, portanto, um ano mau ao nível das emissões atmosféricas, e o que pergunto, Sr. Ministro, é se as emissões deste ano podem comprometer as metas e os objetivos assumidos por Portugal em matéria de combate às alterações climáticas. Por fim, Sr. Ministro, os Estados Unidos da América anunciaram a intenção de sair do Acordo de Paris. No entanto, o Acordo de Paris apenas prevê a saída de qualquer dos seus Estados-membros 3 anos após a entrada em vigor do Acordo de Paris. O Acordo de Paris entrou em vigor em 2016, o que significa que, em bom rigor, apenas depois de novembro de 2019 seria legítima qualquer parte sair desse acordo. E, portanto, nós estamos aqui perante um impasse, porque não sabemos se os Estados Unidos estão ou não atualmente dentro do acordo. Eu bem sei que há fragilidades do ponto de vista do direito internacional, é um problema, porque isto acima de outros Estados não há nada, e, portanto, o direito internacional tem muita dificuldade em se impor, mas queria, Sr. Ministro, que nos pudesse falar sobre isto. Como é que uma parte que os Estados Unidos da América fazem parte de um acordo que subscreveram, que ratificaram, e que esse acordo diz que só 3 anos depois da entrada em vigor podem sair, como é que unilateralmente se pode aceitar, e agora falo no plano internacional, como é que se pode aceitar que um país esteja, no fundo, a vinir, aquilo que os romanos diziam, a vinir contra facto de um próprio, isto é, dar o dito por não dito, e que fica toda a gente a olhar como se os Estados Unidos estivessem ainda a cumprir o acordo. Queria que se pudesse pronunciar sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira.